As 10 pragas do Egito. Um dos textos mais intrigantes do Velho Testamento bíblico trata da história de Moisés. Farei um breve resumo. Após séculos de escravidão do povo hebreu no Egito, a corte do faraó, que talvez tenha sido Ramsés o Grande ou seu filho Ramsés II, chega à conclusão de que os hebreus estavam crescendo demais em números e isso poderia representar um risco de rebelião aos egípcios no futuro. Isso faz com que o faraó determine a morte dos meninos recém-nascidos e de até tenra idade, o que causou grande comoção no povo hebreu. Moisés, que nasceu neste período, foi um desses personagens importantes e na tentativa de salvá-lo sua mãe o coloca em um cesto de vime e o lança no rio Nilo. Diz a narrativa que em seguida ele foi avistado no rio Nilo pela filha do faraó que se compadeceu com a situação e resolveu adotá-lo como seu próprio filho. Moisés, que quer dizer tirado das águas, foi criado na corte do faraó e recebeu todo o conhecimento que era restrito aos membros da realeza, tanto na área científica, militar e religiosa. Portanto, esse conhecimento no futuro iria servir para se tornar o grande líder hebreu que libertou seu povo da escravidão. Segundo a narrativa bíblica, Moisés é exilado, ou foge para o deserto e começa a receber mensagens de Deus, sendo a primeira sarça ardente no monte, e outras que sempre determinavam que ele deveria retornar ao Egito e libertar seu povo. Diante deste dilema, Moisés começa sua jornada e muitas coisas acontecem neste período até que ele começa a entender suas origens. Embora tenha sido criado em um sistema religioso politeísta, sua fé encontra forças na religião dos hebreus que acreditavam em um Deus único. Moisés começa o processo de convencimento de seu povo hebreu que já havia em grande parte perdido um pouco de sua identidade, haja visto o tempo que estava escravizado, e também teria que enfrentar o faraó e convencê-lo a libertar esses escravos, o que era algo impensável. Moisés segue recebendo mensagens e tentando decifrá-las, mas as negociações eram sempre difíceis e sem sucesso. Agora entraremos na descrição das pragas que assolaram o povo egípcio e vou tentar trazer uma visão mais científica dos fatos sem querer remover a fé de nenhum segmento religioso, apenas colocando possibilidades em ocorrências narradas neste trecho como fatos naturais e não milagrosos, mágicos. Conforme descrito na Bíblia, especificamente no livro de Êxodo, capítulos 7 a 12, começam as descrições das pragas do Egito e abaixo farei um comentário. 1. Águas em sangue. Êxodo 7, 14, 25. A água do Nilo é transformada em sangue, resultando na morte dos peixes e tornando a água imprópria para consumo. Faraó endurece o coração e não deixa o povo ir. Comentário. O rio Nilo é um dos maiores rios do mundo. O Egito estava sendo banhado por um rio com um ecossistema riquíssimo. Hoje sabemos que existe um processo de proliferação de algas que torna a água na cor avermelhada, que prejudica a oxigenação, ocasionando prejuízos à vida aquática, matando principalmente grande quantidade de peixes e torna a água imprópria para o consumo. Para que isso ocorra não é preciso muitos fatores, basta um período de seca ou cheia extrema. Lembrando que Moisés teve uma educação privilegiada e seu conhecimento científico facilmente alcançaria esse raciocínio só pela observação do rio. Portanto, aqui ocorre um evento natural de proliferação de algas que deixa a água avermelhada e que acontece em várias partes do mundo. 2. Rãs, Êxodo 8, 1, 15. Rãs invadem o Egito, saindo dos rios, canais e lagoas, inundando casas, camas e até mesmo fornos e amassadeiras de pão. Faraó pede a Moisés que ore a Deus para remover as rãs, prometendo libertar o povo. No entanto, ele muda de ideia depois que as rãs são removidas. Comentário. Já nesse contexto, o faraó começa a se questionar sobre o poder desse Deus dos hebreus e pensa em fazer um acordo com Moisés. A infestação de qualquer espécie animal quase sempre nasce no desequilíbrio. Se um animal não encontra predador em um ambiente, ele naturalmente se reproduz e infesta aquele local. O primeiro fato, a proliferação de algas, matou grande quantidade de peixes que são um dos predadores dos sapos e seus gerinos. Por esta razão é fácil deduzir que os sapos avancem sobre a terra em busca de alimentação e seu habitat natural próximo ao rio estava altamente contaminado pelos peixes mortos e pelas algas. 3. Piolhos. Êxodo 8, 16, 19. Moisés estende a vara e, pela ordem de Deus, poeiras se transformam em piolhos que infestam pessoas e animais. Os magos do Egito não conseguem reproduzir esse sinal, reconhecendo a mão de Deus. Faraó continua a endurecer seu coração. Comentário.
Os piolhos, como outros vetores, têm um ciclo reprodutivo muito alto. Mosquitos, formigas, piolhos, pulgas, baratas e muitos outros insetos se reproduzem em grande quantidade e o controle dessas pragas requer cuidados ainda hoje. O que dizer de algo que ocorreu há milhares de anos atrás? Como iria um povo sem os venenos que possuímos hoje controlar qualquer infestação que ocorresse? Seu único recurso era raspar todos os pelos do corpo e isso já era a prática comum dos egípcios. A parte mágica de transformar poeira em piolhos fica a cargo das alegorias que toda história traz. Muitos milagres atribuídos a Moisés e outros personagens bíblicos são trazidos como passes de mágica, porém nunca mais ocorreram. Ou seja, se for contar uma história sem colocar episódios milagrosos, ela não teria tal relevância. As narrativas descritas nos livros bíblicos podem ter muitos episódios fantásticos que nunca aconteceram e isso não tira seu valor histórico. É apenas um relato, feito por terceiros, bastante tempo depois do ocorrido e atribuídos a este personagem. 4 Moscas, Êxodo 8, 20-32. Moisés adverte Faraó sobre a praga de moscas. Deus envia enxames de moscas que infestam toda a terra do Egito, exceto a terra dos israelitas. Faraó concorda em deixar o povo ir sacrificar ao Senhor, mas depois muda de ideia novamente. Comentário: o faraó continua sua saga de deixar ou não deixar o povo hebreu partir. O egípcio era politeísta e não poderia aceitar que um deus tivesse mais poder que seu panteão de deuses. Seus recursos espirituais tinham até ilusionismo que mantinha seu povo totalmente crente naquelas divindades. As moscas e mosquitos são insetos que, além de perturbar o ambiente, trazem doenças para os humanos e demais animais. Certamente a grande quantidade de peixes mortos ao longo do rio Nilo fez a infestação de moscas invadirem a região habitada e isso é outra obviedade que se percebe por Moisés apenas pela observação, nada de sobrenatural até aqui. 5. Morte do gado, Êxodo 9, 1-7. O Senhor envia uma peste sobre o gado do Egito, matando todos os animais, mas poupando o gado dos israelitas. Faraó continua a endurecer seu coração. Comentário: provavelmente aqui estamos falando de gado bovino, equino e caprino. As possibilidades de uma doença contagiosa entre os rebanhos como febre aftosa, peste bovina, doenças parasitárias como carrapatos, são várias possibilidades e é absolutamente possível em um cenário recente de água imprópria para consumo, enxame de insetos e falta de alimentação adequada. Perdendo o abastecimento de água, os alimentos ficam escassos. Em pouco tempo o rebanho todo estará contaminado e morrendo. O fato de não atingirem o rebanho dos hebreus pode ser apenas por uma questão geográfica. Os hebreus, sendo escravos, habitavam regiões mais afastadas do Egito, suas criações provavelmente eram muito menores e seu gado não convivia com o gado contaminado do reino. 6. Úlceras, Êxodo 9, 8-12. Deus instrui Moisés a pegar punhados de cinzas do forno e a lançá-los para o céu. Como resultado, feridas inflamadas e úlceras afligem os egípcios e seus animais. Os magos do Egito não conseguem resistir à mão de Deus. Comentário: neste caso, outro fato relacionado a doenças provocadas por infestações de insetos ou relacionadas a contaminações alimentares. A questão de higiene na antiguidade nunca foi prioridade. Hábitos de higiene que temos atualmente não eram praticados pelos povos antigos. As doenças de pele têm origem também nesta falta de higiene adequada, além dos outros fatores como infestação de mosquitos e moscas. A exposição a grande quantidade de picadas, aliadas ao reflexo de coçar a pele com as mãos infectadas ou sujas, provocam lesões que podem infeccionar facilmente e causar esses transtornos. Novamente, tal fato recebe a licença poética de ter sido gerada por Moisés como um passe de mágica que lança ao céu um punhado de cinzas. Ao menos que esta substância tenha sido preparada com algum componente como pó de mico, esta parte fica também no campo da alegoria. 7. Granizo, Êxodo 9, 13-35. Deus avisa Faraó sobre a vinda de uma grande tempestade de granizo. O granizo cai com trovões e fogo, destruindo plantações e matando homens e animais. Faraó admite seu pecado, mas endurece o coração novamente. Comentário: neste caso não é preciso ser um meteorologista para saber que em determinada temperatura combinada com a formação de chuva em grande volume existe a possibilidade de queda de granizo.
As chuvas que se formam rapidamente no verão têm essa capacidade e os níveis de destruição são sempre altos mesmo em nossas construções modernas. As intempéries são os primeiros sinais naturais que os humanos começaram a prever e isso sempre ocorreu e sempre ocorrerá. Não há nada de milagroso em um evento tão corriqueiro em qualquer parte da Terra. Provavelmente a falta de convencimento do faraó tem o mesmo significado. 8 Gafanhotos, Êxodo 10, 1-20. Moisés adverte Faraó sobre a praga de gafanhotos, que cobrirá a face da terra e comerá tudo que o granizo deixou. Enxames de gafanhotos invadem o Egito, devorando toda a vegetação e cobrindo o solo. Faraó pede a Moisés para retirar a praga, mas novamente muda de ideia. Comentário: mais uma infestação de insetos vetores provocada pelo desequilíbrio ecológico que tem origem no rio Nilo. O ecossistema de qualquer lugar é composto de várias espécies de animais que mantêm ali enquanto houver condições de alimentação e reprodução. Na medida em que um desses fatores se altera, os animais migram até encontrar novamente este equilíbrio. Gafanhotos são animais que aparecem muito em plantações, seu ciclo reprodutivo é muito rápido e eventos climáticos como secas ou chuvas intensas fazem com que eles migrem de acordo com os ventos. O fato de surgirem no Egito após uma forte chuva de granizo explica bem isso. Mais uma vez, a inteligência de Moisés e sua eficaz observação dos eventos naturais lhe fornece condições de utilizar seu conhecimento contra o faraó, os mesmos métodos de magia para lhe causar impressão de poder divino. 9 Trevas, Êxodo 10, 21-29. Uma escuridão densa cobre o Egito por 3 dias, mas a terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, não é afetada pela escuridão. Faraó propõe deixar apenas os rebanhos, mas Moisés insiste que todos devem ir. Comentário: neste caso é importante ressaltar que existia uma considerável distância geográfica entre o local onde habitavam os hebreus, Gósen, e a capital do Egito antigo, Tebas, atualmente Luxor, ou seja, centenas de quilômetros. Esta escuridão pode ser provocada por uma forte tempestade de areia, o que é comum na região, ou até mesmo um eclipse solar. Neste caso não seria por 3 dias, mas em se tratando de um contexto de eventos narrados como fora da curva, nada impede de um certo exagero na contagem do tempo com a intenção de engrandecê-lo. Novamente, Moisés poderia prever tal episódio sem grandes problemas, pois também se trata de um evento climático que se repete de tempos em tempos. 10 Morte dos primogênitos, Êxodo 11, 1-10, 12, 29 e 30. O Senhor avisa Moisés sobre a morte de todos os primogênitos do Egito, tanto humanos quanto animais. À meia-noite, o Senhor passa pelo Egito e mata todos os primogênitos, desde o primogênito do faraó até o dos cativos no cárcere. Faraó finalmente deixa os israelitas partirem após esta última praga. Comentário: esta talvez a mais intrigante, pois se trata de mais um castigo divino que desta vez atinge crianças. Se pensarmos em Deus, não devemos tirar dele a bondade. Sinceramente, eu não consigo aceitar a ideia de que Deus, querendo punir o faraó, teria motivos de provar seu poder matando crianças. Primeiro, que nenhuma das pragas seria necessária, já que Deus poderia simplesmente ter libertado os hebreus sem necessitar de nenhum castigo. Mesmo que o povo egípcio não acreditasse no Deus dos hebreus, isso não faz este Deus um carrasco. A ideia de um Deus que só pune os desobedientes vem acompanhando o homem desde os primórdios, mas no Antigo Testamento isso aparece muito. O contexto das 10 pragas está todo interligado, uma praga está relacionada à outra como causa e consequência. As mortes dos primogênitos não são diferentes. Se já ocorreram tantos eventos em sequência, é lógico pensar em uma epidemia local de sarampo, cachumba, catapora, rubéola ou até uma infecção parasitária pela contaminação de alimentos. As possibilidades que podem ser atribuídas às mortes dos primogênitos egípcios são muitas, e a única que não pode ser comprovada é a que Deus teve que fazer mágica para forçar o que para ele é apenas um reles mortal como um faraó a libertar um povo cativo que ele acredita. Eu realmente lamento se minha opinião é uma afronta para alguns segmentos religiosos que acreditam nestes milagres. Não quero de maneira nenhuma mudar ou desrespeitar a fé de ninguém. Os fatos descritos acima são acontecimentos de milhares de anos atrás, narrados por terceiros e centenas de anos depois. A tradição judaica é escrita e oral, passada de geração em geração. Quem garante que em algum momento não foram afetados por suas paixões e crenças, da mesma maneira que eu sou quando falo da minha fé?
Nosso entendimento moderno deve se transportar para este contexto para poder entendê-lo melhor e considerar que isso serviu para aquela época. As narrativas bíblicas contêm muitos episódios e acontecimentos que não encontram apoio científico e isso deve nos forçar a pensar se realmente ocorreram como narrados. O fato de não aceitar certos pontos que descreve como mágicos não quer dizer que não houve interferência espiritual na jornada humana. Acredito que em momentos ocorreram sim, mas não deve ter sido exatamente como narrado. Na visão espírita, Deus não fala diretamente com o homem. Isso explodiria nossa mente. Certamente foram seus enviados que faziam essas comunicações e muitas delas não foram bem compreendidas da mesma maneira que ainda hoje nos confundimos sobre algumas parábolas de Jesus. Certamente uma narrativa do ponto de vista de quem era escravizado era bem diferente do ponto de vista do povo que escravizava. Os povos antigos registravam as suas vitórias e não as suas derrotas. Existem estudos que até alegam que a narrativa bíblica atribuída a Moisés teria uma pitada de plágio no que se refere à parte do dilúvio e à parte de sua mãe tê-lo lançado no rio Nilo. Especialmente nos relatos do Pentateuco, é um tema discutido na pesquisa acadêmica e na crítica bíblica. Existem várias teorias e evidências que sugerem que algumas histórias e tradições encontradas nos textos bíblicos podem ter sido influenciadas por narrativas mais antigas de culturas vizinhas ou anteriores. Algumas dessas influências incluem: os mitos e mitologias mesopotâmicas contêm algumas histórias encontradas no Gênesis, como a criação do mundo, o dilúvio e a Torre de Babel. Tem paralelos com mitos mesopotâmicos antigos, como o épico de Gilgamesh e o mito de Enlil e Ninlil. Na própria tradição egípcia, a história de Moisés e o êxodo do Egito têm sido comparadas com várias narrativas e tradições encontradas na literatura egípcia, incluindo contos de escravos fugitivos e mitos relacionados ao Nilo e às pragas. Influências culturais cananeias e sumérias, onde alguns elementos dos rituais religiosos, leis e práticas sociais encontrados no Pentateuco podem ter sido influenciados por tradições culturais e religiosas de povos cananeus e sumérios. É importante notar que a questão do plágio, que me refiro nos textos bíblicos, é complexa e controversa e isso é motivo de estudos aprofundados. Enquanto alguns estudiosos veem essas influências como evidência de uma origem cultural e histórica diversificada dos textos bíblicos, outros argumentam que esses paralelos podem ser interpretados de maneiras diferentes e que os textos bíblicos têm sua própria singularidade e significado teológico. Para encerrar este texto, quero deixar claro que esta é apenas uma reflexão, é minha visão com base na doutrina espírita que busca ser acompanhada de fatos científicos para explicar as questões de contexto religioso, portanto não tenho a intenção de apontar erros na fé de ninguém, cada um escolhe acreditar no que quiser e isso para mim é o correto. Saúde, luz e paz. Texto, Luciano Fernandes.